Nós somos a equipe Yoko, que significa nós ou a gente em oral. E a nossa abordagem para o rolezinho deste ano é: quem somos nós, quem é a gente, os pronomes de primeira pessoa do plural e seus referentes no meio digital. E bom, para respondermos essa pergunta, não há jeito melhor de começar do que dizer quem somos nós, a equipe Yoko. Os nossos integrantes são Beatriz, Felipe, Iago, Liz e Maria Paula. No rolezinho, estudamos a língua de uma perspectiva sociolinguística, buscando entender como as diversas variações geram diferentes usos da língua. Esse ano, estudamos o quadro pronominal brasileiro e focamos na primeira pessoa do plural, e sua variação a depender de uma mudança de gênero discursivo, uma variação diafásica. A nossa ênfase foi, especialmente, nos referentes dos pronomes escolhidos. Buscamos entender a variação entre referentes genéricos e específicos. Na frase, a gente viu isso hoje, tirada do corpus que coletamos. Por exemplo, este nós pode assumir um significado específico, como eu e você, ou um significado genérico, como a comunidade. É essa variação que investigamos na nossa pesquisa. Além disso, queremos entender essa variação no contexto das redes sociais, especialmente do YouTube. Como a alteração do gênero de vídeo afeta a ocorrência dos pronomes e seus referentes? Para isso, escolhemos 3 gêneros como referência: o podcast, o vlog e o ensaio. Para a padronização da variação regional, optamos por estudar somente criadores de conteúdo do estado do Rio de Janeiro. Desenvolvemos 3 principais hipóteses acerca do nosso tema. A primeira é que existe um contínuo estilístico entre os vídeos do YouTube, com a sua principal variação ocorrendo a partir do aumento ou diminuição do monitoramento, que teria um efeito inverso na tonalidade das falas. O podcast, o gênero menos monitorado, envolve 2 ou mais pessoas e possui caráter conversacional, sendo bastante espontâneo e situacional. O vlog se encontra no meio do contínuo, mantendo certa espontaneidade, mas com um grau maior de monitoramento, por meio de ferramentas como edição e roteirização, que o podcast. O ensaio, terminologia emprestada por nós de fora do contexto virtual, refere-se a vídeos mais roteirizados e planejados, no qual uma pessoa só discorre sobre um tema, apresentando menor situacionalidade. As nossas 2 outras hipóteses se constroem a partir dessa. A segunda é que quanto menor o monitoramento, ou seja, menor a situacionalidade, maior seria o uso de referentes específicos e vice-versa. Já a terceira é a ideia de que o pronome nós está mais associado aos referentes específicos, enquanto o agente estaria associado aos referentes genéricos. A nossa pesquisa tem o objetivo principal de entender como os pronomes de primeira pessoa do plural e seus referentes variam quanto ao uso e frequência dependendo do contexto no YouTube. Além disso, queremos investigar como esse entendimento nos permite compreender mais sobre os pronomes de primeira do plural, sobre seus referentes e até mesmo sobre os vídeos do YouTube como um todo. Para realizarmos nossa pesquisa, coletamos 167 pares pronome e verbo de 28 falantes em 26 vídeos no YouTube, distribuídos de forma proporcional entre os gêneros. Nosso contexto de produção foi o de meio sonoro com baixo grau de monitoramento, visto que analisamos o discurso oral dos falantes e nunca textos escritos. Além disso, analisamos apenas vídeos com temática esportiva, por ela transcender o meio virtual e não apresentar uma comunidade de nicho, que poderia prejudicar a replicabilidade dos resultados. Quanto à nossa análise, realizamos um estudo quali-quantitativo, o qual busca entender criticamente os dados estatísticos coletados. Realizamos também testes de Q² para verificar se houve mudança real na distribuição das variáveis a depender dos grupos estudados. Bom, quanto aos pronomes, encontramos pares pronome e verbo de primeira pessoa do plural com um sujeito elíptico, o qual entendemos como uma forma elíptica do pronome nós. Após a finalização da coleta, observamos a recorrência significativamente maior do agente no corpus, com cerca de 2/3 dos casos, a pouca frequência do nós expresso, presente em apenas 6% dos casos, e nós elíptico ocorrendo com mais frequência que sua forma expressa, sendo essa 26% das vezes. Assim, podemos enxergar a preferência dos falantes do nosso corpus pelo agente ao invés do nós expresso, utilizado menos vezes. Além disso, pode-se atribuir, talvez, a significativa ocorrência do nós elíptico à desinência única que a conjugação nós possui, que permite a constituição de estruturas elípticas, mas que não ocorre regularmente com o agente, por essa apresentar a conjugação da terceira pessoa do singular ambígua. Quanto aos referentes, a forma nós expressa foi muito usada com referentes específicos, enquanto a forma agente e a forma elíptica tiveram distribuições mais equilibradas, sugerindo que são pronomes mais universais ou padrão. Durante nossa coleta, identificamos também o referente singular, utilizado em frases como a gente falará, quando dita por um indivíduo sem interlocutor determinado, significando realmente eu falarei, que ocorreu somente com o agente e com a forma elíptica. Estes resultados nos levaram a questionar se a forma elíptica, que inicialmente chamamos de nós elíptico pela desinência, é realmente associada ao nós expresso de uma perspectiva semântica, visto que a distribuição dos seus referentes se aproxima muito mais do agente. Acreditamos que essa discrepância seja resultado da substituição no português brasileiro do nós pelo agente como pronome padrão ou universal, mas que isso não ocorreu nas formas elípticas devido à ambiguidade que o uso da desinência do agente causaria.
Assim, obteve-se uma forma expressa padrão dos pronomes de primeira pessoa do plural a gente, mas com uma forma elíptica associada à desinência do nós. Ao estudarmos a relação entre os pronomes e os gêneros do YouTube, não foram encontrados resultados significativos, fator que atribuímos à padronização de fatores como regionalidade e formalidade, influentes na variação pronominal. A variação dos referentes foi mais visível, com o ensaio apresentando maior número de referentes genéricos e os outros dois gêneros invertendo a proporção no contínuo. Após a realização de testes estatísticos, descobrimos que a distribuição dos referentes entre o podcast e o vlog não foi suficientemente relevante, sugerindo que o vlog está muito mais próximo do podcast do que do ensaio, não se encontrando no meio do contínuo proposto. A partir desse resultado, entendemos então que o fator predominante para a variação de referente entre gêneros não é o monitoramento, mas sim a configuração da situação comunicativa. Enquanto a interação entre participantes ocorria bastante nos podcasts e vlogs, ela nunca ocorre nos ensaios realizados por um único falante. Isso é reforçado também pela distribuição de variante referente singular, que ocorre com mais frequência no ensaio do que nos outros gêneros. Acreditamos que isso ocorre pela necessidade de se aproximar de uma audiência distante. As hipóteses propostas ao início foram parcialmente confirmadas. Quanto à primeira e à segunda, houve variação entre gêneros, mas ela não foi tão gradual como pensamos. Além disso, o critério principal para a variação não é o monitoramento, e sim o tipo de interação. Quanto à terceira, confirmou-se o caráter específico do nós, mas enxergou-se que o agente é mais universal, não sendo tão associado a um referente específico. Como resultados notáveis, percebemos uma maior aproximação entre a forma elíptica e a semântica do agente, mas a manutenção da desinência do nós, que atribuímos à ambiguidade da desinência do agente. Além disso, notamos que os gêneros vlog e podcast estão muito mais próximos uns dos outros em relação ao ensaio. Acreditamos que nosso trabalho tenha como principais contribuições o entendimento mais profundo dos gêneros no YouTube e a análise do usufruto dos referentes no discurso com menor grau de monitoramento. Contudo, entendemos que há necessidade de pesquisas com maior detalhamento dos referentes, com uma exploração de mais gêneros e mais aprofundadas, especialmente em relação ao nosso resultado referente à forma elíptica, uma ideia ainda preliminar. Bom, este foi o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir.